Olá pessoal, no tutorial de hoje eu queria mostrar a vocês como é que a gente pode utilizar aqui um mapeamento de textura, transformando de forma prática através de um recurso simples que o Blender 3D disponibiliza. Eu tenho uma versão 4.02 que é a que eu vou explicar para vocês, mas vocês podem usar qualquer versão aí para acompanharem. Eu tenho aqui um objeto cúbico e esse objeto cúbico eu vou transformá-lo. Eu vou usar SY para compactá-lo, como se fosse uma chapa. Eu vou usar o SX. Esse material em si está desembrulhado de forma automática no Blender. Então, se eu entrar aqui no modo UV Edit, vocês vão ver aqui o desembrulhamento daquele objeto como ele iniciou. Mas eu preciso fazer algo interessante antes de fazer esse desembrulhamento. Como eu fiz a alteração de escala do objeto, eu vou usar o Ctrl A e vou usar o Scale. E volto lá para aquela interface chamada UV Edit. Aqui eu vou, nessa segunda janela, usar o cursor do mouse, teclar o atalho U e vou usar aqui o desembrulhamento do VMapping do tipo Smart UV Project. Vou dar o OK. Veja que a malha é desembrulhada dessa forma agora. Agora eu volto à minha interface Layout, que é a interface padrão. E aqui nós vamos aplicar um material qualquer nesse objeto. Mas antes eu vou pedir a vocês que vocês venham aqui no menu superior, cliquem em Preferences, e pesquisem em Add-ons a palavra chamada Node. Vai existir esse Node que no seu pode estar inativo. Então vocês habilitam ele clicando nessa caixinha e esse Node vai nos ajudar durante o uso do Shader Editor. Agora nós vamos alterar o painel aqui, que é a Timeline. Eu vou alterar o painel Timeline para o modo chamado Shader Editor. Vou fechar essa janela aqui da direita usando a tecla N de navio. E com o objeto selecionado eu vou aplicar um material qualquer no mesmo. Clico em New. Ele já cria para mim o Principled OBS DF. Eu vou precisar baixar uma textura mapeada. Uma das formas que eu tenho aqui é vocês entrando nesse site chamado polyheaven.com. Existem outros, tá, pessoal? Eu vou baixar essa textura aqui. Ele me leva para uma página onde eu defino qual é a resolução que eu quero. Eu vou usar 4K. Aqui eu vou pedir para que ele faça um arquivo zip e vou clicar em Downloads. Ele vai baixar para mim esse arquivo zipado, compactado, na pasta Downloads do meu sistema, que é o Windows. Lá na pasta, eu vou ter aqui o arquivo que ele baixou. Eu posso usar agora o botão direito do mouse e vou extrair, como eu estou usando o WinRAR, eu vou usar o extrair aqui e ele vai baixar essa pasta de textura. É aqui que estão as texturas mapeadas que eu quero utilizar aí junto ao Blender. Volto para o Blender e com a textura já pronta eu vou escolher uma viewport aqui que pode ser a material preview ou então pode ser a renderizada, tanto faz. Vou usar a material preview, que é a mais prática aqui para o nosso entendimento. Vamos selecionar o node que está aqui embaixo, que é o node principal. Eu vou usar o atalho Shift Ctrl T, add-on que nós ativamos. Ele vai abrir uma pasta para mim, pedindo que eu defina aqui qual é a pasta onde estão as texturas. Eu tenho aqui a pasta Texture, onde eu baixei. Estão aqui as texturas mapeadas. Eu vou selecionar todas elas e vou usar o Principled Texture Setup. Ele já coloca para mim aqui o mapeamento de forma organizada. Vamos aguardar alguns instantes. E agora eu posso fechar essa janela de baixo, encostando o cursor aqui no canto esquerdo inferior, empurrando para baixo. Eu elimino a janela de baixo e aqui eu tenho a nossa textura mapeada junto ao objeto. Qual é a grande dúvida que eu tenho aqui? Como é que a gente consegue fazer a transformação dessa textura quando nós alteramos a forma do objeto? Então, se vocês entrarem com ele no modo Edit e tentarem usar a opção de faces, no momento que você seleciona uma face, ativa o Move e tenta movimentar, veja que a textura acompanha a transformação da malha. E não é isso que eu quero. Eu quero estender, porém mantendo a textura no padrão que ela está. A forma prática é vindo aqui no modo de edição, na opção chamada Options, vocês vão encontrar o que nós chamamos de Correct Face Attributes. Nós vamos habilitá-lo e com ele habilitado, no momento que vocês mexerem aqui agora, pessoal, notem que ele altera a forma e ao mesmo tempo mantém a textura padronizada do jeito que ela estava, facilitando aqui o nosso mapeamento de textura e transformando objetos. Ao terminar o efeito, a gente precisa sair do Correct Face Attributes e voltar lá para o modo objeto, onde a gente já tem aqui a nossa chapa com um mapeamento devidamente adequado junto ao objeto.
Espero que tenha entendido aí a ideia, bom proveito e até um próximo tutorial. Um bom final de semana aí para vocês.